Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sua Empresa Pode. Eu sou a jornalista Tatiana Hesler e hoje nós vamos conversar sobre mentalidade transformadora. Como podemos melhorar nossas escolhas e, consequentemente, pontos da nossa vida para termos mais produtividade e, quem não quer, bem-estar. Vamos falar com a coach e palestrante Ângela Alessio. Seja muito bem-vinda, Ângela. Olá, Tatiana, tudo bem? Tudo ótimo. A gente quer começar conhecendo um pouco mais da tua trajetória. Então, eu sou formada em enfermagem, sou enfermeira de formação e ao longo da vida eu trabalhei 17 anos em hospital, depois eu tive uma clínica, fiquei por 10 anos à frente de um centro terapêutico de obesidade que eu construí junto com o meu marido na época. E nesse tempo todo, eu fui fazendo muito curso de, autoconhecimento, eu cheguei a fazer a PNL até o master, então eu tenho muita, habilidade com trabalhar com a mente humana, porque eu sempre tive muita curiosidade em relação a isso, eu sempre gostei de estudar essa questão da mente, das emoções e principalmente do poder pessoal. Usei muito para mim, com as minhas equipes aonde eu trabalhei, e quando eu, me separei então, quando eu saí da clínica, eu resolvi fazer uma carreira solo aí. Então, eu comecei a trabalhar com o coaching e, consequentemente, evoluiu para palestras, enfim, Qual né. foi, então, exatamente o ponto de transformação que tu sentiu lá dentro, assim? A missão de servir aos outros, a missão desse olhar cuidadoso já está em ti, né, na tua profissão. Sim, já nasci. Exatamente. E falando, basicamente da saúde, mas claro, né, essa profissão linda, nobre, a qual eu tenho o maior respeito, né, da enfermagem, cuida também da questão emocional e talvez até principalmente disso. Sim, na verdade eu tinha um sonho. Quando eu trabalhei na enfermagem, na assistência, eu ouvia muito os pacientes. As pessoas gostavam muito de conversar comigo. E eu sempre pensei, quando eu me aposentar como enfermeira, eu vou fazer psicologia e vou ser psicóloga. Vai ser minha segunda profissão. Acabou que não sou psicóloga, mas trabalho também com emoções, com a mente, com pensamento, enfim. E a transformação se deu quando eu, me aposentei como enfermeira, quando eu saí da clínica, eu fui dar aula para um curso de enfermagem e fiquei 5 anos dando aula. E ali eu pensei que eu poderia utilizar toda a minha expertise dos anos de atuação com pessoas, né, junto com as formações que eu tinha, eu pensei: "Eu preciso utilizar tudo isso, e construir um caminho novo para mim aí". E aí surgiu a oportunidade de eu fazer a formação em coaching, eu me apaixonei, me encontrei e nunca mais pensei em ser psicóloga. Olha, Ângela, e tu és natural de Cruz Alta, né, noroeste do estado do Rio Grande do Sul, uma sociedade, assim, bastante tradicional, a gente sabe. Como é que foi a receptividade a essa tua nova atuação? Bem desafiador, como tudo que eu fiz na minha vida até hoje. Ai, quando nós construímos o Centro Terapêutico de Obesidade, Também em Cruz isso Alta. em Cruz Alta também, que é um serviço com equipe interdisciplinar, que trabalha com cirurgia bariátrica, com emagrecimento, isso 25 anos atrás era uma utopia, e as pessoas pensavam: "Não vai dar certo". E olha hoje, qual que é realmente, assim, a necessidade da população. É emagrecer, porque todo mundo está ficando acima do Mais peso, de cinquenta por e cento da trabalhar o população, né. emocional. Então, Exato. parece que eu tô sempre um passo na frente, né, e isso me deixa feliz, porque então a minha percepção não está errada. E foi bem desafiadora a questão do coaching, até porque tinha muitos profissionais que, isso existe em todas as áreas, né,
que passaram uma ideia sensacionalista do coaching, com aqueles eventos de imersão, de lavagem cerebral, que faz lá de otimismo e tal. E, na verdade, não é isso, né? É um processo dentro do cotidiano, dentro da realidade, onde tu coloca a tua mente a trabalhar a teu favor, a te beneficiar para que tu seja mais, então, bem-sucedido na realização das tuas aspirações, né, das tuas metas, enfim. Então, aos poucos, as pessoas foram entendendo. Hoje é muito tranquilo, né, já tem muitos profissionais na área, profissionais, sérios, competentes, que trabalham, então, com a verdade, né, com a ciência, e eu acho que isso hoje já é uma realidade, assim, tranquila. Quanto tempo, então? Eu tenho que confessar para vocês, conheço a Ângela há mais de 10 anos e já fiz uma mentoria com ela. Ao longo do programa eu vou contando esses detalhes. Quanto tempo que tu já está nessa jornada? 12 anos. Olha, então foi 12 uma das anos. primeiras ali, de certa forma. Sim, na minha cidade eu acho que eu fui a segunda profissional com essa formação e, na época, eu procurei a minha colega para a gente fazer uma parceria até, porque eu pensei: somos tão poucas, não podemos competir, temos que somar". E aí a gente tem, até hoje, vários projetos em conjunto, Como né. é ser mulher, então, nesse papel? Eu acho que é mais tranquilo do que o homem, porque é uma atuação que precisa bastante sensibilidade, tu precisa percepção, precisa muito acolhimento para te fazer uma mentoria, principalmente na área que eu atuo, que é na área pessoal, que é o life coaching, que é, tu precisa acolher, tu precisa, eu acho que até uma certa espiritualidade. Então, eu costumo dizer que não é a a pasta de ferramentas do coaching em si. Não, é toda uma experiência de vida, uma habilidade em lidar, uma sensibilidade de entender o que está nas entrelinhas do que a pessoa está te dizendo, que vai garantir o acesso àquelas informações que a pessoa precisa buscar para fazer a sua transformação de mente e de alma. O trabalho ele é bem profundo, Tatiana. É, Ele é então bem assim, é que o profundo. nome coaching te remete a algo do tipo treinamento, Uhum. né, da gente criar e assim, existem ferramentas, Hum. acho que isso é um espaço para a gente também falar, tem gente que Claro. não sabe exatamente, Aham. né, acho que seria Claro. importante tu trazer, assim, existem ferramentas, mas tem todo um contexto que é, da própria pessoa também, né, Uhum. direcionar esses caminhos. Existem ferramentas, ele é um proce o coaching ele é um processo, né, ele leva de 10 a 15 sessões e tem instrumentos, ferramentas que são utilizados em sequência. Mas, dependendo da habilidade do profissional, essas ferramentas elas servem só como base, né. Eu, por exemplo, eu além da PNL, eu também sou reikiana, eu também sou consteladora sistêmica, então tem uma série de, outros fatores, né, porque o ser humano ele não é só corpo, mente, ele tem também o espírito, ele tem também as questões, invisíveis, as questões subjetivas que às vezes não se acessa pegando uma ferramenta fria do coaching. Então, a gente une tudo isso, né, trabalha de uma forma bem objetiva, mas profunda. Tu precisa acessar o inconsciente da pessoa, e aí a PNL entra muito funda, né, quando a gente ultrapassa a barreira do ego, tu vai lá no inconsciente, e quando não basta ir no inconsciente, tu vai na alma também. E aí tu extrai de lá as verdades, as dores profundas para poder ajudar a pessoa a fazer a transformação, que é na mente. Ah, que conexão maravilhosa, né. Eu amo. Então, nos conta aí, o que que é preciso para se ter uma mente transformadora? Vontade de mudar. Eu costumo dizer que a grande virada é o desconforto. Se você se sente desconfortável na situação que você está, é o ponto certo para mudar. Então, o que é uma mente transformadora? É uma pessoa que tem um mindset de transformação, uma pessoa que tem a mente, o mindset aberto para a mudança, que acolhe a
a mudança, que aprende com os erros e que se desenvolve constantemente. Então, são pessoas inquietas, curiosas, pessoas que têm um poder de liderança, que têm uma veia empreendedora que às vezes não descobriram ainda, né? Eu tenho muitos clientes que vêm me buscar por insatisfação, por inquietação, e muitos deles se transformam de funcionários de CLT para empreendedores, porque eles só não ainda tinham entendido o poder que eles têm dentro deles de construir sua própria jornada. Então, é muito gratificante, assim. Então, a mente transformadora, ela é isso, é uma pessoa aberta, né, com uma visão para o futuro, e às vezes ela está presa em algumas crenças, em algumas inseguranças pequeninhas, mas Mas a alma clama e chama, né? clama e chama. Então, o mestre sempre aparece quando o discípulo está pronto. Normalmente, as pessoas que me buscam para a mentoria são pessoas que elas só precisam de uma forcinha. Eu tô aqui, viu, gente, para provar que sim. É Hã? verdade. Hein, Estávamos falando a Ângela? respeito, né, Tati? É um É um trabalho, processo. É 10 anos, 10 mas anos. tem que ter paciência, enfim, é um processo. É um processo. O que a gente trabalha muito nisso, né, para ampliar esse mindset transformador, é fazer com que a pessoa se apodere das suas forças. Lembra disso? Com certeza. É a grande virada. Libertar das crenças que impedem, né, a pessoa de avançar e encher a caixa de ferramentas, de forças e potenciais. E aí a pessoa vai. Vai que vai, gente. Tem que confiar, porque quando tem algo mexendo, dizendo que não tá bom, não tá legal, a gente tem que procurar apoio, Sim. né? Eu até falávamos nos bastidores. Muitas vezes até uma questão de humildade, entender que sozinha, a gente talvez não consiga avançar, né? Mas que, pegando o teu gancho, assim, quais são as crenças, se existe isso, mais comuns? E o que que é crença, né? Talvez as pessoas não saibam. Sim. As crenças são umas verdades internas que se instalam no nosso inconsciente, geralmente. A maioria das barreiras, elas não estão a nível de consciente, elas estão atrás, lá no inconsciente. Então, é exatamente, é como se eu vou colocar uma metáfora, como Claro. se um elefante estivesse amarrado numa cadeirinha de plástico por um fio de nylon. Isso é uma crença. Ela é um juiz que não permite avançar. Então, geralmente, as crenças elas acabam em não merecimento. Isso não é para mim. Eu não sou bom o suficiente, eu não estou pronto ainda. Eu não confio em mim, eu não acredito em mim, eu não tenho capacidade para isso. Eu estou sonhando alto demais. Então, são os auto-boicotes inconscientes e que fazem com que a pessoa, às vezes, fique estagnada, retendo um baita potencial, que ela poderia dar um boom na vida dela e extrapolar. E é isso que a gente faz, cortar essas crenças, cortar esse cordãozinho de nylon e a pessoa levanta voo. Geralmente, ela vai. Que maravilha. Como é que a pessoa pode perceber que está estagnada? Quando ela se sente desconfortável. Quando ela se sente desconfortável no ambiente, é uma sensação de que tu está no lugar errado, fazendo a coisa errada, na hora errada, com as pessoas erradas. Então, é como se tudo que tu fizesse não te gerasse satisfação o suficiente, né? Ah, é um momento em que tem que parar e olhar para dentro, né? Olhar para dentro e ver o que me faz bem, o que não me faz bem nessa situação, aonde eu gostaria de estar e por que eu não estou indo lá. E até compartilhar algo bem pessoal, mas eu acho que tem tudo a ver com essa conversa, né? Eu tenho algumas situações em que eu tenho 2 filhos adolescentes, uma de 16 e um de 15. Em algumas situações, o meu filho reporta para mim. Uhum. Ontem mesmo, uma chuva, ele chegou molhado e ele disse: "Estou assim, morrendo de frio, porque tu não chamou o Uber", né? E eu disse: "Não, meu filho, tu escolheste sair da escola na chuva e ter que voltar para o esporte e ficar molhado, né? Então tem que assumir as suas questões. E é algo que a gente tem que, como mãe, tu também, né? Tem 2 filhos.
tem que estar chamando a pessoa para responsabilidade, para assumir. Mas tem muito adulto, e até me coloco nesse lugar de muitas vezes, não assumir a minha própria responsabilidade, que a escolha foi minha, e culpabilizar o mundo, o sistema, as pessoas. Viver nessa ideia de que os outros é que têm culpa ou que a tua mudança não acontece por causa dos outros é bem comum, né? Na verdade, Tatiana, é exatamente isso que acontece. A gente foge, nega a responsabilidade. Então, quando que, a mudança vai acontecer? Quando a gente assume a verdade. Quando a gente admite que tem um problema, que tem uma dificuldade, quando a gente para de mascarar, quando a gente vai lá no fundo e entende a dor, esse é o momento. Porque se eu tenho um problema, eu posso buscar uma solução. Agora, se eu nego o problema e eu mascaro e eu pinto minha vida cor-de-rosa, eu não tenho problema. Por que que eu vou mudar? Por que que eu vou buscar algo se não está me faltando nada? Então, admitir, assumir que se molhou porque resolveu ir a pé, é como assumir que não estou feliz porque talvez eu não esteja no lugar certo para mim. Ah, mas aí tu vai me perguntar, tá, mas e daí fez uma faculdade, se formou e agora? Muda. Não está feliz aqui? Muda. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente pode escolher se fica como está ou se muda. Ninguém é obrigado a permanecer numa profissão infeliz, num trabalho infeliz para sempre, nem num relacionamento, nada, né? Qual é a nossa obrigação? Para que a gente está aqui nesse mundo? Para ser feliz. Então, mude quantas vezes precisar, até encontrar o seu lugar, até encontrar a sua paz, até encontrar o seu eixo. Se encontrar consigo mesmo e se encontrar em harmonia com o ambiente que você vive. A mudança começa aqui dentro, né? Sempre. Ninguém vai mudar o mundo se não mudar dentro de si. Mas por que que a gente resiste tanto às mudanças? Porque é desconfortável. Porque ah, a gente fica numa zona de conforto, mesmo que ela seja desconfortável. Porque a gente domina, porque a gente se sente seguro e a gente resiste às mudanças porque a gente não tem confiança suficiente nas nossas forças, nas nossas potencialidades, a gente não se apodera disso para ir em busca do que a gente quer. Então a gente fica preso no que a gente, nas migalhas que a gente tem, sendo que a gente poderia conquistar o universo. Existem mil e uma possibilidades. Para quem tem coragem de mudar, para quem tem coragem de buscar, para quem tem coragem de se abrir para o novo, quem tem esse mindset de transformação, qual é a diferença entre as pessoas que alcançam e as que não alcançam o que elas querem? Elas acreditam. Elas acreditam principalmente em si. Elas confiam no seu poder de transformação Isso tem muito a ver com autoestima, né? Algo também. que na nossa geração, eu acredito, assim, que a partir dos nossos filhos, eu percebo as gerações mais recentes com se empoderando muito mais. Essa palavra é meio batida, mas acho que é a palavra que se usa, né? Das suas potencialidades, de acreditar mais em si, enfim, nós mulheres, né, com a dificuldade que a gente tinha de se assumir muitas vezes para si mesma, sou bonita, tenho capacidade, sou inteligente. Eu me lembro que na minha adolescência, quem tinha e expressava era, como é que a gente dizia? Exibida, né? Uhum. Então, a questão da autoestima, né? Como que a gente acessa? São pequenos hábitos? Tem alguma forma para mudar esse mindset? Começar a se enxergar de uma outra forma, com mais potencialidades? Na verdade, é a autovalorização, né, Tatiana? Então, inf reconhecer todo o poder que a gente tem. É mais fácil a gente se depreciar, a gente se julgar, a gente se cobrar, a gente se judiar mesmo, né, do que a gente então se valorizar, se amar, se presentear, se oportunizar, e principalmente
a gente se dá a oportunidade de buscar ajuda quando a gente precisa. Então, está inseguro, não está conseguindo, vê que não está conseguindo avançar, que as coisas estagnaram, né? Busca a mudança. Tem uma máxima que eu gosto muito: mude, que o seu entorno muda. Mude, que as pessoas mudam. Mude a forma como você olha para você. Mude a forma como você olha para as pessoas. Mude a forma como você olha para a realidade, que tudo vai mudar. Os resultados vão ser bem diferentes. Então, a autoestima, ela é cultivável. A autoestima, ela é um exercício diário de se olhar no espelho e se aceitar como é, de se olhar no espelho e se contemplar, sim, se exibir, sim, né? Por Uhum. que não? É. Então, quem é que tem que fazer pela gente? A gente mesmo. Quem é que tem que se empoderar? A gente. Só que, às vezes, a gente vem de um meio que nos colocou para baixo. Tem essas crenças que nos colocam para baixo. E aí tem que se livrar disso. Esse é o grande trabalho do coaching, da mentoria pessoal. É fazer com que a pessoa enxergue o seu poder, que ela pegue isso na mão e que ela faça esse poder ser o grande transformador da sua vida. Esse é o mindset. Mudar o pensamento, mudar o que a pessoa pensa de si mesma. Ela pode o que ela quiser, não tem limite. Uma vez que a mente aceite, uma vez que a mente autorize, é só fazer. Por que que não acontece? Porque a gente não se autoriza. A gente não dá permissão para avançar. A nossa mente não dá permissão para avançar. É, e muitas vezes quando a gente acessa esse lugar de se permitir, encontra também os caminhos que vão nos levar, porque ações são necessárias, né? A Sim. felicidade, ela é treinável também? Eu gosto muito desse tema. É. Existe uma visão romântica de que felicidade é um estado eterno de sorriso, né, de alegria. E não é bem assim. A felicidade, na verdade, é a paz e o equilíbrio emocional para a gente poder lidar com as situações diversas que nos acontecem. Então, lidar tanto quando a gente está chateado, quando a gente está bravo, quando a gente está com dificuldades, como também com alegria, com excesso de alegria. Então, na verdade, a felicidade ela é uma escolha diária, é uma decisão, é treinável. Como é que eu treino para ser feliz? Hum. Buscando meu bem-estar nas minhas escolhas. Que pensamentos eu escolho alimentar dentro da minha cabeça, né? Eu escolho olhar o lado mais ensolarado da vida ou o lado mais nublado da vida. Eu sou uma pessoa mais proativa, mais otimista, mais grata pelo que eu tenho, ou eu sou uma pessoa ingrata que só vejo as dificuldades, que só vejo mazelas, né? Que pessoas eu tenho perto de mim? As pessoas que eu tenho perto de mim vão determinar o meu estado de bem-estar, a minha paz de espírito que eu preciso, né? Quantas vezes nós ficamos em relacionamentos tóxicos, abusivos, quantas vezes nós nos permitimos ficar num trabalho que está nos tirando literalmente assim, né, a alma. Então, tudo isso interfere na felicidade. Felicidade são escolhas diárias que nos trazem bem-estar e serenidade. E isso, né, passa pelo propósito de vida, passa também por tu te sentir engajado nos lugares aonde tu habita, né, na tua família, no teu trabalho. Então, tu se sentir parte, tu realmente querer construir junto. Então, são escolhas diárias, por isso é treinável. Quais escolhas a Ângela faz para ser feliz, então? Essa pergunta. Ah, Tu sabe que eu tenho alguns princípios, né, Uhum. Tatiana? Eu acordo todos os dias e eu sou grata. Primeiro, pela minha vida. Sou grata pelas oportunidades que eu já sei que vão se abrir naquele dia.
Já sou grata por tudo que eu quero alcançar, eu já agradeço antes de obter, porque isso faz com que o universo supra, né, parece porque a energia ela está no universo. Então, eu vou atrair a minha parte para mim. Eu já acordo de manhã pensando nisso. Eu busco muito a minha paz. Eu tenho os meus momentos de meditação, eu tenho momentos de autocuidado. Eu gasto bastante tempo do meu dia hoje cuidando de mim, para que eu esteja bem, para poder fazer o bem e ajudar as outras pessoas que me buscam, né. Então, Uhum. a gente sempre precisa cuidar da gente para poder cuidar dos filhos, dos clientes, do trabalho, né. Uma coisa muito importante, eu não guardo rancor. Eu procuro perdoar sempre. Não que eu aceite o que as pessoas estão fazendo Uhum. às vezes, mas porque eu não quero ter um câncer por guardar rancor. Eu quero viver muitos anos e quero viver saudável. Então, acho que isso é uma coisa importante, assim. E eu aprendi que a maior fonte de felicidade, me arrepiei agora falando isso, Hum. a maior fonte de felicidade é quando a gente faz o bem para outras pessoas. Então, eu, dentro das minhas possibilidades, eu procuro sempre fazer algo de bom para as pessoas que passam pela minha vida. Eu me emocionei, porque sim, aproveito para te agradecer pelo bem imenso que tu fez na minha vida, desde o momento que a gente se conheceu. Isso é fora do script total, gente. Total. E já que eu fugi total, eu preciso te perguntar, Ângela, tu fizeste o caminho de Compostela. Fiz. Faz Uhum. parte desse processo de cuidar de Faz. ti. Compartilha Uhum. com a gente como foi. Talvez alguém aí do outro lado esteja pensando em fazer ou faça outras travessias. Muitas até podem ser internas, né, mas Na conta ver pra gente. É, na verdade, eu não falei lá no início, mas assim, a minha grande transformação foi aos 51 anos, quando eu tive uma experiência de quase morte. Eu Hum. realmente eu estive lá no céu e voltei. E lá eu tive uma conversa com Deus e me coloquei à disposição do amor e, e dele, de Deus, né? E que ele me mostrasse o caminho. Eu, nessa altura, eu ainda não sabia que eu ia ser o que eu sou hoje. Eu dava aula, foi na época que eu dava aula para Uhum. enfermagem, que eu tinha me separado, e ali começou a surgir. Quando eu me coloquei à disposição, eu disse para Deus: ok, eu vou. Porque ele me disse: tu não vai morrer, mas dessa vez tu volta e faz bem feito. Eu disse: então me mostra o caminho. E aí começou a aparecer. Apareceu a formação em coaching. E no outro ano, eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela. E foi transformador, porque lá eu me deparei com. Eu fiquei 30 dias caminhando, né, com a minha mochila. Então, eu me deparei. Sozinha? Eu Assim, foi com o grupo? fui com um grupo, mas a gente caminhava Sim, sozinho, sim, se sim. encontrava periodicamente. E lá eu pude me encontrar com todas as minhas verdades, me libertar de todas as culpas que eu carregava, de todos os pesos que eu ainda tinha. E teve um dia que a gente subiu uma montanha e era na subida era uma neblina, como se tu estivesse caminhando dentro das nuvens, assim, e muita pedra e muita água. Eram 450 metros que a gente subiu. E que eu subi chorando. Eu subi chorando. E naquele momento eu disse para Deus: quando eu descer do outro lado, eu vou ser outra pessoa. E, por incrível que pareça, quando chegou lá no cume, tu não acredita que o caminho de descida ele era asfaltado e não tinha neblina. E eu desci correndo os 450 metros. E daquele dia em diante, tudo aconteceu. E tudo vem acontecendo. Eu não programo muito, mas eu estou aberta, muito aberta. E todos os dias surgem oportunidades para eu me desenvolver, para eu ajudar mais e mais pessoas. Felizmente, os retornos que eu tenho são maravilhosos. Eu acho que hoje eu ajudo a transformar vidas, com certeza. Assim, Hum. mas não transformar matematicamente, transformar lá dentro. Ai, que lindo, Ângela, que Aham. bom esse teu É uma missão. depoimento. Exato, porque assim, esse espaço é justamente para conhecer, né,
de que forma que esse teu trabalho pode chegar na vida das pessoas. E isso independe também, acho que é bom pontuar, sobre o momento que a pessoa está. Muitas vezes é um momento muito difícil, em termos, enfim, de conflitos ou financeiro. Eu, por exemplo, quando te procurei, estava num momento muito delicado, né, uma separação é um momento Delicado. marcante, né, em todos os sentidos, emocional e financeiro também, mas que como é importante encontrar essa luz, né, mesmo que ela esteja só numa frestinha, para que a partir daí, nesse conhecer-se, a gente possa também pensar sobre o servir. Eu sempre falo aqui que esse é um espaço de servir, onde as pessoas têm vindo para compartilhar aquilo que sabem, porque é uma forma de transformar também, né, de tocar. Se um coração for tocado, se uma pessoa se inspirar com esse nosso papo, a gente já chegou num grande resultado. Sim, exatamente. Porque, às vezes, a chave que vai abrir, que vai despertar para uma pessoa, ela é um detalhe. Por isso que eu mantenho nas redes sociais, eu mantenho aí o pessoal diz assim: "Mas Ângela, tu entrega muito conteúdo nas redes sociais, por que que tu não comercializa isso? Por que que tu não monetiza?" Porque não é a minha missão. A minha missão é levar um pouco de luz para a vida das pessoas, sim, para aquelas pessoas que não vão, comprar uma mentoria, que não vão, né. Então, dentro do possível, eu procuro fazer dar minha contribuição para todas as pessoas. E eu tenho tido um retorno maravilhoso. O universo, ele sempre retorna com bênçãos. Tudo que a gente, fornece com amor, né, tudo que a gente oferece com amor volta em dobro. É, Então é verdade. Ângela, e a gente está num momento de muita informação, hum, né? Tu falaste das redes sociais, o lado bom da rede social, de termos entregas de conteúdo, né, como o teu, esse nosso trabalho aqui e tantos milhares de outras pessoas que fazem isso, mas de alguma maneira isso também nos gera um estresse, né, se a gente não souber regular isso. Então, como é que a gente consegue hoje, né, na tua visão, buscar um equilíbrio entre a vida pessoal, o trabalho, essa hiperconectividade? ah, no equilíbrio, né, que tu falou, justamente, como é que consegue o equilíbrio? No equilíbrio. Como é que eu sei qual é o ponto de equilíbrio? Eu preciso estabelecer limites. Limites, o que que eu estou disposta a oferecer em termos de trabalho? O que que eu estou disposta a sacrificar da minha vida pessoal pelo trabalho? O que que eu não estou disposta a abrir mão? Então, quais são as minhas pedras grandes? Quais são as minhas prioridades? Né? É muito importante estabelecer esses limites, porque senão vira estresse, senão realmente a pessoa vai ser sugada ou vai se sugar sozinha, às vezes querendo abraçar tudo. A gente não consegue ser 100% em tudo. Nós temos aí pelo menos 16 áreas importantíssimas da nossa vida que a gente tem que tentar manter em equilíbrio, né? A nossa vida pessoal, íntima, a nossa vida familiar, quem tem filhos, então, né, os filhos eles exigem uma presença nossa e uma participação ativa, a gente sabe disso. O nosso trabalho, ele é fundamental, mas a nossa questão de relacionamento social, se a gente tem um marido, a nossa vida conjugal. Então, como é que eu equilibro tudo isso? A gente tem que conseguir transitar bem em todas essas áreas e destinar um pouco de energia para cada uma, porque se a gente só se focar no trabalho, a gente vai acabar abandonando o outro lado e vai ter dificuldade depois. Se a gente abandonar o trabalho, a gente também daqui a pouco vai ficar sem sustentação. Então, cuidar para que a gente não ultrapasse os limites, deixar claro quais são os nossos limites e aprender a dizer uns nãos aí, né. Às vezes a gente precisa dizer uns nãos para o nosso ego, que quer abraçar tudo. Às vezes a Uhum. gente precisa dizer uns nãos para as pessoas que também pensam que a gente não cansa nunca, né. Então, eu acho que o autoconhecimento sempre a gente volta para dentro, né, para o autoconhecimento Das emoções, das né? emoções. Como é que está a minha saúde mental?
Como é que está meu sono, como é que está a, a minha labilidade, então, o meu estado de humor, né? Cansaço físico. Então, a gente, seguido, anda beirando um burnout aí, né. Sim. Então, a gente precisa ficar muito atento para as nossas emoções, para as reações do corpo também, né. É, e como é que a gente trabalha isso, a identificação dessas emoções? Porque, eu volto a dizer, né, uma geração hoje, por exemplo, com aquele filme Divertidamente, que Aham. muitos adultos, como eu, se surpreenderam, né, quando lançaram o primeiro e agora recentemente o segundo, onde explicam direitinho a questão de como as emoções estão dentro de nós e conflitando e dominando, e uma hora uma comanda, a outra comanda. Como é que a gente faz para manter no comando, né, as emoções positivas, aquelas que vão nos engrandecer, nos tirar desse estresse, dessas opções de hábitos de esgotamento. A primeira coisa, a gente estar presente e focado. O que acontece é que muitas vezes a gente se abandona, a gente, coloca a visão toda externa, o foco todo externo, pensando que a gente é um robô, aí um IA, e a gente não é. Nós somos humanos. Então, aquilo que eu falava mesmo, o corpo fala, começou a adoecer, começou a baixar a imunidade, começou a ter dores, cansaço, não tem mais vontade de acordar de manhã, começou a ficar irritado à toa, começou a chorar sem motivo, começou a perder o sono na madrugada, só fica pensando, em coisa ruim, né, então, assim, em coisas desanimadoras, começa a puxar para baixo. Falta de concentração, muitas vezes. Tudo isso são sinais de que a gente está com uma sobrecarga. E aí, então, faz o quê? Para tudo e olha, analisa. Isso eu quero, isso aqui eu preciso largar, isso aqui eu vou entregar para aquela pessoa, isso aqui não é meu, eu estou carregando o piano dos outros, né? Fica só com o que é seu, estabelecer limites, comunicar isso para a família, no trabalho. E se priorizar, cuidar da coisa mais importante que a gente tem, que é a gente mesmo, que é a nossa vida, aquilo que a gente falava no início, para a gente estar bem, para poder desempenhar os outros papéis bem. É. E aqui dentro desses fatores todos entra a alimentação, né, Com certeza. que é realmente uma questão emocional, né, a Emocional. compulsão, a forma com que se relaciona com a alimentação, que denota aí, muitas vezes, alguma necessidade de preenchimento, de vazio, e o quanto a alimentação pode mudar todos esses fatores, como o sono, a disposição, o cansaço. E tu é especialista nesse quesito também, né. Nos conta um pouco como é que surgiu esse projeto Pense Magro. É um nome bem sugestivo, Bem né. sugestivo. E ele é exatamente isso, porque eu não sou nutricionista, eu não sou médica, eu não sou educador físico, eu não sou psicóloga, mas eu entendo da mente. E nesses 10 anos que eu fiquei à frente do Equilibrium, eu atendia pessoas também, e eu percebia a diferença entre as pessoas que faziam a cirurgia bariátrica, emagreciam, e as que emagreciam e voltavam a engordar. Tinha algumas que emagreciam e ficavam bem, e outras voltavam a engordar. E a questão era todinha a mente. As pessoas que mudaram o pensamento, que mudaram o estilo de vida, que emagreceram primeiro a cabeça, ficavam bem no corpo depois. As pessoas que só queriam que isso fosse resolvido externamente, então pela cirurgia, mas que não mudaram hábitos, que continuaram tendo a ansiedade, compulsão, que continuaram mantendo hábitos errados de alimentação, sedentarismo, elas voltam a engordar. Então, aí surgiu a ideia do Pense Magro. Então, emagreça a sua cabeça, mude seus pensamentos, entenda por que que você engorda e emagrece, por que que você tem efeito sanfona, por exemplo. Entenda o que que te impede, aonde que tu boicota o teu emagrecimento, né? Mude o seu estilo de vida, emagreça e permaneça do jeito que você quer para o resto da sua vida. Então, o trabalho ele é mental. O meu trabalho nesse programa, né,
No método Pense Magro, ele é só com a mente da pessoa. A gente sabe que mais de 50% da população brasileira é obesa, né. Isso. E aonde que tu vê os maiores, dentro da tua experiência, né, os maiores gatilhos, digamos, para esse tipo de comportamento? Vem de tudo isso que a gente vem falando, do excesso, né, do excesso de informação, do excesso de escolha, do excesso de oferta de comida, do excesso de, principalmente, de querer acompanhar todo o processo de todo mundo. Cada pessoa é um ser individual, então eu preciso me focar nas minhas coisas, né, manter o meu equilíbrio emocional para que eu consiga dominar a minha ansiedade e não tenha compulsão, porque a mente controla tudo. Se a pessoa, às vezes, ela está tão assoberbada de trabalho que ela não tem tempo de fazer uma alimentação saudável, que ela come fast food, que ela come mal. Ok, por um tempo vai, mas tu imagina isso ao longo de 5, 10 anos. Uma pessoa que a última coisa que ela pensa é no que ela vai comer. Que ela não tem tempo de ir no supermercado, que ela não tem tempo de preparar um alimento saudável ou de conseguir, de comprar, porque hoje tem pronto, né, tu compra os kits. Então, assim, uma pessoa que abandona o seu cuidado, que se abandona. Então, a pessoa está estressada, a pessoa está sobrecarregada, ela fica muito ansiosa e aí ela come o que ela encontra pela frente. O que vai acontecer? Ela vai engordar. Ela vai para o sobrepeso, ela vai para a obesidade e aí depois perde o controle, né. Eu acho que uma grande dificuldade também é as pessoas entenderem que a obesidade é uma doença. É uma doença. Então não é, assim, ai, a pessoa tem preguiça, aquela pessoa, né, não tem vergonha na cara para Uhum. poder, conduzir a sua alimentação da melhor maneira, né. Então que importante entender que o tratamento é um tratamento que necessita realmente uma mudança, voltando lá para o início, de mindset. De mindset. Ah, tanto a obesidade é uma doença que ela tem CID, né, o Uhum. Código da Internacional das Doenças, lá junto com hipertensão, junto com alcoolismo, junto com diabetes, é uma doença crônica. Então, uma vez diagnosticado a obesidade, você sempre vai ser obeso. Só que você vai ser um obeso tratado, assim como o diabético é tratado, o hipertenso é tratado, o alcoolista se trata também, tu pode ficar bem o resto da tua vida, só que precisa estar atento. E então, o mais importante que tem que entender é que emagrecimento, estar no peso que a pessoa quer, não é só cuidar da dieta e da atividade física. Precisa ter uma mente magra, precisa pensar como pessoa magra, precisa escolher o que vai comer todos os dias, né. Ângela, e como é que é esse teu trabalho, então? Ele tipo uma mentoria também, encontros online, presenciais? É Nos uma conta. mentoria, consta de 10 encontros, ah, eles podem ser online. Eu já trabalhei em grupo até com 5 pessoas, não pode ser muita gente, porque Hum. as causas da obesidade e principalmente toda essa base do iceberg, porque a obesidade é a ponta do iceberg, é o peso da balança, mas aqui embaixo na base tá cheio de crenças, tá cheio de como a pessoa foi criada, do que ela pensa sobre alimentação, do que ela pensa sobre o peso mesmo, sobre o corpo, sobre o emagrecimento. Então, e principalmente o que ela está disposta a fazer para ter a vida que ela quer ter, para ter o peso que ela quer ter. Então, hoje a gente está acostumado a comprar tudo pronto, né? Então, eu quero comprar meu emagrecimento. Não vai acontecer, porque é aqui dentro que tem que mudar. É claro que é um trabalho interdisciplinar. Muda a mente, busca ajuda de uma nutricionista, busca um educador físico, né? Trabalha o emocional, então psicólogo, médico, às vezes precisa tratamento médico, fazer toda a parte de acompanhamento metabólico, enfim. Eu tenho uma equipe comigo. É, eu ia Nós somos ressaltar, né, multidisciplinar. É muito importante multidisciplinar. que como, uma Uhum. doença, a gente precisa ter uma equipe, né, pessoas nos Isso. atendendo É, a eu fim de chegar no Eu objetivo. gosto mesmo de trabalhar individual,
porque é muito personalizado, é muito Não, eu digo a equipe Sim, de sim. apoio, né? Sim, sim, mas eu estava falando de grupos, né, Sim. grupos de 5 pessoas Uhum, até. é. Fica bem difícil eu conseguir dar voz para todas as Ah, dores sim. de 5 pessoas. Uhum. Então, não é um trabalho que eu consiga replicar, vender esse programa para a pessoa fazer, porque ele não é um programa comercial, ele é um programa pessoal, personalizado. E sim, a equipe, porque não adianta também mudar a mente e não saber como fazer. E eu também não vou fazer isso, porque eu não sou especialista em tudo. Eu tenho parcerias, eu tenho nutricionistas que me encaminham pessoas que já passaram 5 ou 6 vezes pelo efeito sanfona e que não conseguem, manter depois o peso quando chegam lá no objetivo e voltam a engordar. Então a gente tem que olhar qual é o gatilho que faz a pessoa retroceder, né. Tudo isso a gente trabalha no método, eu trabalho. Então a gente trabalha ele em 5 pilares: o autoconhecimento, a atitude e a mudança do estilo de vida, que é a consolidação no final. Então, trabalha crenças, a gente entende, busca essas crenças, a história familiar dessa pessoa é muito importante, né? Porque assim, ninguém é obeso porque quer. Tem uma história familiar, às vezes tem uma genética, tem hábitos, tem percepções até sobre antigamente ser gordinho era ser saudável. Sim, Tudo isso tem que sim. mudar na cabeça, né. Então, imagina a pessoa que tem esse pensamento, ela começa a emagrecer, ela acha que está ficando doente, ela volta a engordar para ser saudável. E isso é inconsciente, mas isso era lá das avós, né. Então, assim, a história da obesidade, ela não é de agora. E antes, quem tinha dinheiro podia ser mais gordo, as pessoas que não tinham dinheiro, as pessoas menos abastadas, elas eram magras, então era poder também. Então, tudo isso tem que ser transformado na mente, né. E aí, então, entender o que que é o efeito sanfona, entender quais são os boicotes inconscientes, principalmente, entender, qual é a sua responsabilidade no processo, qual é a responsabilidade dos profissionais. Eu não posso entregar tudo isso na mão de outras pessoas, eu tenho que assumir, né, o emagrecimento. Então, é um trabalho bem profundo, assim, é um trabalho feito a várias mãos. Eu gosto bastante desse trabalho também. Ai, que demais, olha só. Bom, né, já tem mais uma aluna aqui. E olha, Porque diga-se de olha passagem, mudou o teu mindset, né, mas Tatiana? é um processo, né, é É um importante processo. dizer que tem que Uhum. estar sempre atento, então me interessei bastante também por entender, né, esses gatilhos que muitas vezes Uhum. eles despertam sem a gente perceber e quando vê já retrocedeu no processo, isso é muito difícil, né, começar tudo de novo, ir para lá num Uhum. lugar que a gente já conhece, né, então o melhor é tentar ir sempre avante, É, devagar, mas sempre. mas muito importante isso que tu falou, Tatiana, porque, assim, tem altos e baixos. Não é Exato. porque fez o processo lá do método Pense Magro, porque mudou o mindset, porque, chegou no peso que nunca mais vai voltar a engordar. É crônico, é Uhum. doença para o resto da vida. Então vai ter momentos em que vai pesar a ansiedade, em que a pessoa vai buscar o consolo na comida, vai acontecer, mas o que que tem que ter? Autoconhecimento, autorresponsabilidade, consciência de saber: "Ah, ok, ganhei 1 quilo ou 2". Não, acende a luz vermelha. Eu, olha, estou fazendo o caminho que eu não quero para mim. Volta, se liga. Então, assim, a pessoa vai ter ferramentas para se administrar nisso também, né. Que maravilha, Ângela. Olha só, o tempo voou, voou, voou. Para ti também voou, né? Então, assim, vamos já finalizando, indo para o final, né? Que conselho você daria para quem deseja começar uma mudança, que está com medo, está inseguro? Por onde começar? Bom, primeiramente, a gente precisa deixar claro que toda mudança gera medo. Toda mudança gera insegurança, porque a gente não está preparado para o desconhecido, né. Então, que conselho que eu deixo para todas as pessoas, e é assim que eu faço para mim também, né. Uhum. Comece aos poucos.
Comece entendendo o que está ruim, comece entendendo aonde você quer ir e comece por pequenas metas. Vá alcançando uma por uma. Se cerque de pessoas que vão te apoiar e de pessoas que gostam de você. Busque apoio dos familiares, busque apoio dos amigos, dos colegas e, principalmente, tenha humildade de se deixar ajudar. Se você não sabe como fazer sozinho, procure um profissional que pode lhe ajudar. Dependendo da área, é o profissional que vai lhe ajudar, né? E entenda que qualquer passo que você der adiante é uma conquista. A gente não sai do 0 para o 1000, a gente vai subindo degraus. Então, comemore cada conquista, seja grato pelo que você já alcançou. Não dê passo para trás. Conquista alcançada não se volta atrás, porque é daqui para cima que eu vou, é daqui para frente que eu vou. Então, siga sempre em frente, passos pequenos e seguros e confie em você. Confie em você, confie no processo, confie no universo, confie em Deus, né? O universo é abundante. Ai, que lindo! E como a gente dizia nos bastidores, se cair, gente, levanta rápido, porque a gente não tem tanto tempo assim, né, para ficar perdendo. Muito obrigada pela sua audiência em mais um episódio desse podcast que eu amo fazer, que é o Sua Empresa Pode. Ângela, muito obrigada também por compartilhar teus conhecimentos, teus sentimentos, pela tua emoção de estar aqui conosco. E eu deixo aí um espaço para tu divulgar também onde as pessoas podem te encontrar teus conteúdos. Eu que agradeço, Tatiana, foi maravilhoso. Um dos momentos de muita alegria e bem-estar, estar com amigos, né? É verdade. Vocês me encontram no Instagram, é Alessio_Ângela, e também no YouTube, Ângela Alessio. Só procurar lá que vocês vão ter acesso a esses conteúdos. Ah, que bom então. Adorei esse nosso papo. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência e até o próximo Sua Empresa Pode.